Venâncio Mondlane nunca vai conseguir ser o presidente de Moçambique. Mesmo que ele vote em todos os moçambicanos, ele não vai chegar à presidência da República de Moçambique. Existem três principais erros que ele cometeu no passado, erros esses que são os tais que vão ser determinantes para a não chegada sua à presidência. E eu sei que este assunto aqui vai levantar aquela divisão de opiniões, mas eu lhe desafio, se você assistir este vídeo desde já até o último minuto e não gostar, não concordar, deixa a sua opinião aqui embaixo, vamos poder discutir. Mas eu tenho a absoluta certeza de que até o fim deste vídeo aqui, você vai entender aonde que Venâncio errou, como é que Venâncio errou, como é que ele poderia ter melhorado e como é que ele pode melhorar neste exato momento, porque ainda existe um pouquinho de chama lá no fundo do túnel. E é preciso que estas coisas aqui sejam colocadas à vista, com vista que ele decida o que fazer e o que não fazer. No vídeo de hoje eu vou dividir este vídeo em pelo menos 5 principais partes, onde vou te apresentar os 3 erros que ele cometeu, vou te falar daquilo que é o problema que realmente existe e a solução que Venâncio deve estar atrás dela. Neste caso, se você não ver daqui até o último minuto, não vai compreender. Lhe convido a ver este vídeo desde agora até quando nós terminarmos. Adianto lhe dizer que este vídeo vai ser um bocadinho longo. Meu amigo, livra-se de todas as distrações e presta bastante atenção. Boladas inteligentes só acontecem no maisvendas.co.mz. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e desfrute do melhor mercado de compra e venda online de Moçambique. Links na descrição. Moçambique é um país acusado de ser democrático, mas lá no fundo, nós não temos democracia. A democracia pressupõe a existência de direitos civis, mas a partir de quando nós temos um governo que diz que o Estado concede essas liberdades ao povo por intermédio de alguma constituição existente e o mesmo governo faz de tudo para que essas liberdades, esses direitos civis não se façam sentir, justificando como sendo uma necessidade extrema para se fazer valer os altos interesses do Estado, claramente nós estamos diante de uma ditadura. Vamos lá considerar que Moçambique seja uma ditadura para podermos ser mais organizados. Venâncio Mondlane é a pessoa que concorreu para as eleições, pelo menos de uma forma alternativa aos outros agentes ou atores políticos da nossa nação no ano de 2024. A expectativa era tão grande, o povo moçambicano engajou-se mesmo para poder levar Venâncio a algum lugar. Conseguiu. O povo moçambicano teria votado em massa e Venâncio conseguiu ser votado e chegar ao resultado final. Vencedor. Como vencedor, Venâncio já sabia que ele não seria declarado vencedor, que o regime da Frelimo fosse fazer de tudo para poder conseguir colocar aquele que ele já havia indicado que devesse ser o presidente de Moçambique, Daniel Chapo. Venâncio, como forma de estratégia, ou seja, como uma forma dele fazer pressão, ele começou a fazer transmissões. Montou uma live na qual ele veio publicamente se autoproclamar vencedor. Trouxe todos os argumentos que justificaram a sua autoproclamação e o povo o apoiou. E nós que votamos nele dissemos, sim senhor, este jovem aqui é quem ganhou as eleições e nós precisamos fazer de tudo para podermos colocar aquele cidadão ali. Até lá, nós achávamos que pudéssemos conseguir lhe colocar lá. Nós não sabíamos que o buraco da profundidade da desgraça da máfia política era bem baixo. Nós não tínhamos a dimensão da profundidade. Lutamos tanto em manifestações, nos revoltamos de todas as formas possíveis. O que nós fomos vendo foi uma montagem de comunicação que nos dava a esperança de que sim, era exatamente neste ano de 2025 que nós teríamos Venâncio como presidente. Só que nós estávamos enganados e não sabíamos. Mas como é que nós íamos saber? Nós não somos culpados nisto tudo. A comunicação é que não esteve organizada. Começamos agora a falar de alguns erros que Venâncio Mondlane teria cometido ao ponto de ele não ter conseguido chegar à presidência, pelo menos não em 2024, para ser colocado presidente em 2025. Vamos lá olhar para Venâncio Mondlane. Tudo quanto é formação política na qual ele saiu, ou seja, ele saiu não necessariamente porque os outros estivessem satisfeitos com sua saída ou insatisfeitos com sua presença e que quisessem que ele saísse. Queriam tanto que ele estivesse lá dentro, mas ele fez de tudo para poder sair. Chegou na Renamo a convite especial de Afonso Dhlakama. Afonso Dhlakama olhava para Venâncio Mondlane como sendo a solução, provavelmente, da Renamo no seu todo, ao ponto de ter falado com a Zanga para que se preparasse Venâncio com vista que Venâncio estivesse pronto para coisas muito importantes que aconteceriam aqui na nossa pátria. Quando morreu Dhlakama,
assumiu o poder, Ossuf Momad. Ossuf de política entende zero, absolutamente nada. Então, Venâncio começou a ver que o seu chefe não tinha brilho politicamente, ou seja, não era inteligente politicamente. Venâncio é super inteligente, super informado, super montador de discursos e sabe ser estado, pelo menos politicamente. Não vi político que chegue aos pés de Venâncio até hoje. Mesmo os discursos de Mutlanga não conseguem tirar o brilho de Venâncio Mondlane. O que Venâncio fez? Venâncio cometeu o primeiro erro da sua vida, que foi ofuscar o brilho do mestre. Nas 48 Leis do Poder, o livro de Robert Greene, no seu primeiro capítulo, a lei número 1 diz: nunca ofusque o brilho do mestre. Esta lei ensina você a ser inteligente e notar que o seu chefe é muito inteligente, fazer de tudo para que ele não passe vergonha. Porque se você lhe fizer passar vergonha, ele vai, mesmo que tal ato lhe possa trazer desbenefício, fazer de tudo para poder te derrubar. Com isto tudo, nós vimos Venâncio já querer ser presidente dentro do partido Renamo. Não que a Renamo, segundo minhas conversas, não quisesse que Venâncio estivesse lá dentro e que não fosse usar o Venâncio como sendo candidato a presidente. Uma coisa é ser o presidente do partido, outra coisa é ser candidato à presidência. Pelo que há grandes chances de que, se Venâncio tivesse se mantido lá e que não tivesse ofuscado o brilho do mestre e levar o seu mestre ao tribunal, as coisas pudessem terminado de outra forma. Tudo bem, o leite já está derramado, nós não podemos chorar. Vamos puxar um bocadinho mais cá para frente para podermos entender o que acontece. Com tanto de confiança que o povo tinha em Venâncio, ele encontrou no povo um colchão para poder dormir, uma almofada para poder encostar e dizer tudo aquilo que ele quisesse dizer. O povo deu tanta confiança que ele esqueceu-se de revelar as suas intenções. Ele não revelou as suas intenções. Ele ocultou as suas intenções. Isso você vai encontrar no mesmo livro, 48 Leis do Poder, no seu capítulo 3, ou seja, na lei número 3, que diz: nunca revele as suas intenções. Aquilo que você tem, os seus planos, deve ocultar as suas intenções. Ele fez isso com tanta exatidão, sem se atentar que o futuro pudesse lhe trair. Com isto tudo, hoje em dia, já começamos a notar que nós confiamos às cegas um cidadão que, sim, devíamos ter confiado nele, mas não necessariamente daquela forma, e que devêssemos ter-lhe pressionado já há bastante tempo, ao ponto de ele ter aberto as coisas para nós. E as coisas permanecem escondidas até hoje. Quando você esconde a sua intenção, você deve fazer isso ciente de que, se as pessoas descobrirem, poderão lhe crucificar. E quando elas descobrirem e decidirem, o julgamento popular é uma coisa muito chata. Quando chega o julgamento popular, ele faz de tudo para poder te esmagar. E você não tem muito a fazer, senão dizer: eis-me aqui, façam tudo aquilo que vocês quiserem. Vamos agora ao terceiro ponto, que é um ponto muito importante. Nunca confie nos seus inimigos. Conheça os seus inimigos. Saiba de que é que eles são capazes, de que é que eles não são capazes. No meio disto tudo aqui, ataca o lugar mais forte que eles têm, porque a sua fraqueza vai lhes derrubar. Não devia Venâncio Mondlane ter confiado nos inimigos. Por quê? A Frelimo é olhada como inimiga do povo moçambicano. E com isto tudo, a Frelimo não é querida dentro do circuito de gestão do país chamado Moçambique. E o povo moçambicano havia encontrado em Venâncio a pessoa certa para poder tirar a Frelimo daquele lugar e mandar a Frelimo para o crematório. Infelizmente, essa coisa não aconteceu. Por quê? Porque o representante legal do povo, o cidadão com a procuração para poder fazer a luta pelo povo, ele confiou no inimigo do povo, foi se sentar lá e desde então nós não lhe vemos engajado em absolutamente coisa nenhuma. Agora, dizem que vão abrir partido e este é o grande problema que nos conduz para a quarta posição, ou seja, para o quarto detalhe que é extremamente importante. Entenda aqui, lembra daquilo que eu disse no início, né? Que Moçambique não é um país democrático. Pelo menos dizem isso para poderem ganhar dinheiro, ganhar financiamento e tantas outras coisinhas. Sendo que democracia aqui em Moçambique não existe. Nunca. Uma das características de um país não democrático é o silenciamento das mídias, o silenciamento da opinião pública e, acima de tudo, a negação à manifestação do povo. Ou seja, o povo não se deve
expressar de forma conjunta. Quando faz isso, existem leis que são aplicadas para poder se prejudicar toda e qualquer pessoa que organize tais movimentos. Pergunta a todos esses que estiveram nas manifestações onde é que os outros irmãos terminaram. Na cadeia, baleados, aleijados, espancados e tantas outras coisinhas. Então, Moçambique X não é um país democrático, como se diz. Pelo menos fora do papel não é. Sendo Moçambique um país assim, a Frelimo tem tudo controlado para nunca sair do poder. Olha para as instituições. As instituições de justiça são controladas pelo poder da Frelimo. As instituições eleitorais são controladas pelo poder da Frelimo. As forças de defesa e segurança são controladas pela Frelimo. E tantas outras instituições super importantes. Isso acaba fazendo com que as nossas instituições não estejam a serviço do Estado, do povo moçambicano, e que estejam a serviço de determinados cidadãos poderosos da ala da Frelimo. Com isto tudo, é completamente impossível, por via do voto, chegar-se ao poder. Por quê? Nós temos uma Frelimo que é super encostada ao lado militarizado, que qualquer movimento que visa tirar a Frelimo de onde ela se encontra, a parte militarizada da Frelimo, ou seja, do Estado, é usada para poder oprimir as pessoas que fazem força para poderem tirar a Frelimo de onde ela se encontra. Agora, o que é que nós temos aqui? Nós temos vários partidos soltos, cada um está a abrir o seu partido ali, está a abrir o seu partido acolá e tantas outras coisinhas. Ou esses gajos visam ganhar dinheiro com a nossa desgraça, que é a natureza do político, tipo, naturalmente o político é assim, ou eles querem continuar perdendo e acima de tudo perdendo tempo e fazendo com que o povo moçambicano perca tempo. Vamos em partes. A Frelimo é um partido sozinho que nesta fase em que nós nos encontramos, apesar de tanta influência que tem, desde o chefe do quarteirão, o chefe das 10 casas, o chefe do bairro, o chefe da zona, o chefe de sei lá que é do círculo e tantas outras organizações, tipo de chefia e tudo mais, a Frelimo não tem pessoas que a amam mais. Ela está fragilizada, o que significa que as pessoas só precisam de para poderem mudar, pularem contra a Frelimo e levarem as coisas lá para frente. Com tanto de partidinhos que vão surgindo, o que é que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar a Frelimo a ir negociar provavelmente com alguns partidos soltos lá que é. Pessoal, vocês não nos atrapalhem aqui. Os votos que vocês conseguirem, vocês vão entregar esses votos para nós e nós queremos continuar ganhando nesta cena toda aqui. Então, para aqueles que realmente queiram conseguir algum tipo de vitória nisto tudo, acabam não conseguindo nada por causa daqueles tantos partidinhos que fragilizam a oposição. Ou seja, o que é que isso significa? Que a oposição em Moçambique não deve trabalhar de forma solta. O que é que isso significa? A oposição em Moçambique, se realmente quiser ganhar a eleição, precisa se unir. Porque ela unida vai conseguir fazer pressão certa, primeiro, nos órgãos, nas instituições competentes para a introdução ou adoção de leis que favoreçam a utilização de meios legítimos ou legais ou qualquer outra coisa, mas uma coisa transparente no processo de seleção das pessoas que vão dirigir o país. Com isto tudo, quando se chegar no processo já das votações e tudo mais, há de ser muito mais fácil controlar os votos, não vão estar dispersas as pessoas. O que é que isso significa aqui? Se todos os mais de 20 partidos que existem aqui em Moçambique se unem e elegem um cidadão para os representar, aquele cidadão ali não vai ter muito pelo que se preocupar, senão fazer campanha para poder ganhar. Os outros partidos vão lutar para poderem garantir que haja transparência e que os votos encaminhem-se para as pessoas beneficiárias desse mesmo processo. Esse é o primeiro caminho que nós temos. Caminho número 2. Nós não temos como, enquanto tivermos muitos partidos políticos aqui, colocar outras pessoas no poder. Por quê? Por causa da questão do controle das instituições que o Partido Frelimo tem. Ou as pessoas, ou seja, a pessoa de Venâncio deverá ter pessoas infiltradas nas instituições do Estado ou qualquer outra coisa e deverá aliciar com uma coisa muito mais grande do que a coisa que aquelas pessoas têm exatamente nesta fase em que nós nos encontramos. Então, se nós tivermos que olhar para Venâncio Mondlane com uma estrutura tão frágil quanto aquela que ele apresenta para todos nós agora, nós chegamos à conclusão de que ele não vai conseguir fazer isso. Mesmo que ele seja votado do Rovuma Maputo, você votar sei lá quantas vezes você puder, sua comunidade no seu todo votar,
ele não vai conseguir chegar à presidência por conta destas coisas todas aqui. E todos aqueles que ele foi pisoteando ao longo deste tempo politicamente vão ser pessoas que lhe vão assombrar. E eu quero muito acreditar que, de tanto não estar satisfeito ou sufo com tanto de vergonha que passou, em ter sido exposto como não inteligente politicamente, ele deve estar a entregar algumas coisinhas. Agora, se Venâncio tivesse permanecido na Arnamo, eu acho que Arnamo poderia, se não lhe tivesse usado nestas eleições que passaram, poderia lhe usar nas eleições que hão de vir. Por conta de quê? Por conta daquilo que ele teria de capital político, porque Venâncio, eu te digo, se abrem hoje urnas, tipo, vamos lá votar, ele vai ser votado. Só que, mais uma vez, ele não vai ser o vencedor nisto tudo, porque quem apita são eles, quem determina as regras do jogo são eles. Então, nesta fase, meus caros irmãos, coloquem isso na cabeça e comecem a fazer pressão para o Venâncio começar a pensar em outros meios alternativos para conseguir chegar a algum lugar. Porque se isso não acontecer, meus caros irmãos, nós não vamos ter nada. Espero que você tenha acompanhado desde o início até aqui, porque preciso te dizer uma coisa. Como conclusão, Venâncio cometeu 3 erros, que são: ofuscou o brilho do seu mestre, sem saber do que o mestre era politicamente capaz de fazer nas suas relações. Quando teve o apoio do povo moçambicano, ele escondeu a sua real intenção, que até agora não dá para perceber qual é a sua real intenção. Todas as promessas que ele fez, aonde é que está a materialização dessas cenas todas aqui? Nós não sabemos, e isto aqui é legítimo que a malta questione. Aonde é que terminaram essas cenas todas? Quer dizer que as mortes houve e acabou, as prisões houve e acabou, as detenções, os alejamentos e tantas outras coisinhas houve e acabou. Número 3, ele confiou demasiado no seu inimigo, aproximou-se demais ao inimigo. E como solução para que Venâncio chegue ao poder, ele precisa, mais do que criar um partido, ele pode criar, mas no final de tudo, para ele chegar à presidência, vai ter que coligar com os outros partidos políticos para poder chegar lá, ou se militarizar. Essas são as únicas alternativas. Se ele quiser chegar por via legal, via organizada de voto, ganhar e comprovar-se e depois ser declarado vencedor, vai ter que coligar. Caso não coligue e acreditar ele que tenha força para lutar por conta própria, inevitavelmente vai ter que se militarizar. Fora isso, não terá como chegar a algum lugar. Que tal? Você conseguiu entender? Irmão, isto aqui é fruto de muita pesquisa, fruto de muita leitura, fruto de muita conversa. Eu cheguei a estas conclusões aqui com base nessas coisas. Então, leve o seu tempo para poder dar a sua opinião com vista que nós tenhamos uma conversa muito mais organizada. Mas eu digo para vocês, políticos nunca vos dizem as suas fraquezas. Sempre dizem, está tudo bem, estamos a trabalhar. Mas no fundo, eles já saberem que estão a morrer. Então, estamos aqui nós para podermos explicar. Se tiver gostado deste vídeo, clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações, porque nós tivemos um papo a bater e o papo foi muito nice. Até agora, no vídeo que vai estrear daqui a pouquinho. Por agora é tudo. Até lá. Um beijão. Chupa.